Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina que deve ter começado a semana daquele jeito, assim como eu. Já ouviu zoeira dos amigos, já ouviu zoeira dos colegas, né? Obrigado meu querido amigo Kaique que mandou 4 áudios quando eu tava voltando do Morumbi, mais 4 áudios na manhã de ontem, né? Na manhã de segunda-feira, obrigado, viu? Você vai ver, vai ter volta, vai ter volta. Imagino que com vocês deva ter sido parecido. É sempre muito ruim começar a semana perdendo o clássico, principalmente pro Corinthians, pro Palmeiras também seria ruim do mesmo jeito, até pro Santos, sempre tem um santista perdido pela cidade de São Paulo, enfim. Rapaziada, já começamos como o vídeo. Vamos falar de Herisson, vamos falar das coisas aí, das nossas projeções futuras, a minha solução para a lateral direita, quero saber de vocês também, mas vamos conversar disso mais pra frente nesse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei. Se você for novo, se for a primeira vez que você está chegando nesse canal, não esquece de se inscrever, que aqui é São Paulo todo dia. Eu diminuí um pouquinho o meu número de lives nesse finalzinho de mês, mas vai voltar ao normal em fevereiro, quase que diariamente, tá? Mas de segunda a sexta é praticamente garantido, inclusive teremos uma live hoje, tá, rapaziada? E antes da gente falar do Herisson, antes da gente falar da solução para lateral direita, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros deste canal. Se você é membro desse canal, muito obrigado pelo apoio. Se você quiser se tornar membro para, além de ter prioridade de resposta nas lives, você também ajuda diretamente o meu trabalho aqui a acontecer e custa apenas R$ 4,99 ao mês para você que quiser me ajudar, quiser contribuir no meu trabalho aqui no YouTube, cobrindo diariamente, falando assim como você que é um torcedor, assim como você que é uma torcedora, do nosso clube da fé, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande e tu está de palhaçada com a cara do torcedor. Vamos lá, rapaziada, falar de Herisson, que é o seguinte, ele já se despediu dos seus companheiros de Estoril Praia, rapaziada, já deu um tchau lá pro pessoal de Portugal e tá vindo ao Brasil jogar no São Paulo. O São Paulo inclusive espera anunciar ele o mais rápido possível e já registrar ele no bid também, para ele estar apto a jogar contra o Santo André no final de semana. Domingão tem jogo contra o Santo André, tá, rapaziada? Já avisando vocês aí que tá meio perdido, durante a semana não vai ter jogo. Até porque vamos lembrar que o Rogério Ceni tá pedindo constantemente esse, né? O que o Rogério não tem pedido também, né? Mas ele tem pedido constantemente esse reserva para o Caleri, esse centroavante aí de características parecidas com o Caleri. E uma das coisas que eles são parecidos são na força física. O Herisson também é um cara que consegue trombar ali com os zagueiros, afinal é a única coisa que resta para o Caleri em um time com pouquíssima criatividade. O Herisson também tem isso, mas o Herisson também tem faro de gol, também tem coisa boa no Herisson. É um bom jogador, na minha visão, pelo que ele atuou no ano passado pelo Botafogo, se trata de um bom jogador, se trata de um cara que pode ajudar a gente também a longo prazo, tem apenas 23 anos, se der certo no empréstimo, por que não ficar? Não foi revelado ainda o valor do preço fixado do Herisson, apenas que o São Paulo não vai pagar nada pelo empréstimo dele, porque parece que vai ter alguma coisinha aí abatida com o Botafogo. O Botafogo tem dívidas com o São Paulo, dívidas do passado, dívidas mais recentes. Não quis vender pra gente, inclusive, no ano passado ou retrasado, agora vai me falhar a memória, mas o São Paulo tentou contratar o zagueiro Canu. E ouviu não, falou que não sei o que, não, acabou não conseguindo, porque o São Paulo quis fazer negócio também abatendo dívidas e não deu certo com a equipe do Botafogo. Mas o Herisson tá vindo, o Herisson tá caminho do São Paulo a primeiro momento por empréstimo. Muito provavelmente, se ele conseguir ser registrado, eu acredito que o Caleri possa ganhar um descanso contra a equipe do Santo André. Caleri ainda não tem nenhum gol esse ano, mas a gente que assiste os 90, 95, 98 minutos de cada partida, ainda mais com essa loucura de acréscimos do Campeonato Paulista, e acho que tá certo mesmo esse número alto de acréscimo para ver se para com a cera, né? Mesmo assim, não vai parar, mas enfim, já é pelo menos alguma solução para ficar justo, para ter um tempinho a mais. O Caleri, se a gente pegar uma foto dele antes dele vir pro São Paulo e pega uma foto dele agora, parece que a gente tá falando de um cara do mundo do MMA, do mundo da luta. Porque, cara, o que ele apanha, o que ele é um guerreiro dentro de campo, nosso irmão Guerreiro Caleri, pelo amor de Deus, é o tempo inteiro trombando com o zagueiro, buscando alguma coisa, nem que seja uma bola sobrada, e ele precisa realmente de alguém para dividir essa responsabilidade. E o próprio Ceni falou naquela primeira coletiva do ano, que ele jogou um balde de água fria em todo mundo, já quis baixar a expectativa de todo mundo e tirou dele da reta. O vídeo nem é sobre o Ceni, acho que já é a segunda crítica que eu faço no Ceni aqui, mas sempre com muito respeito, porque a gente tem que ficar em cima do trabalho, né, rapaziada? Ele falou que o Luciano não topava fazer a função de 9, que o Luciano não tá afim de
brigar ali por aquela posição. O Luciano não quer ser o 9. Acha até que o Luciano como um segundo atacante, como um meia atacante, que como ele está sendo escalado, pode dar certo. Como meia atacante, não meia armador. Não vamos confundir essas duas coisas. São duas coisas totalmente diferentes, rapaziada. A faixa de campo pode ser parecida, mas a função que o cara exerce é diferente, tá? E o Erisson chegando vai ajudar o Calleri em dividir essa responsabilidade. É um cara que teve bons números no Botafogo, como eu disse, 15 gols em 34 jogos, perdão. Uma média até parecida com a do Calleri em 2016, quando chega no São Paulo pela primeira vez vindo do Boca Juniors e antes de ir para a Europa. Calleri fez 16 gols em 31 jogos, uma passagem curta, mas com muita identificação. Rapaziada, a outra questão que a gente tá com dúvidas aqui, o Erisson já é uma realidade, é jogador do São Paulo, já pode comemorar, já pode ficar feliz, é um bom jogador que pode agregar, mas a nossa carência hoje tá pelo lado direito. Porque se por um lado o Igor Vinícius melhorou muito o seu futebol no ano passado, o Rafinha, por mais que a gente tenha problemas com o Rafinha, a gente acha que o Rafinha já deu pro futebol, talvez seja o último ano do Rafinha, talvez não, muito provavelmente será o último ano do Rafinha como jogador profissional aqui no São Paulo. Acredito que ele queira encerrar a carreira com o título, um cara que a gente pode fazer críticas aqui, mas sabe o quanto ele teve uma carreira muito boa, nos ajudou em alguns momentos do ano passado. Esse ano, pra mim, ele começou mal, as poucas partidas que fez, aí, principalmente contra o Palmeiras, mas é jogador de futebol. A gente pode ter a nossa crítica ao Igor Vinícius também, apesar dele ter melhorado, ao próprio Rafinha, que eu acabei de citar, mas são jogadores de futebol. Agora, a gente jogou contra o Corinthians com um suposto jogador de futebol, que foi o senhor Orejuela. E se tem uma coisa que o Rogério Ceni fez bastante ano passado, foi improvisar. Lembram? O Galopo chegou a jogar pelas alas. A gente viu o Rafinha jogando de zagueiro. O Léo, que é um lateral de origem, virou o zagueiro com o Diniz, virou o terceiro zagueiro com o Crespo, virou também zagueiro do Ceni. A gente viu o Rogério fazer algumas inúmeras improvisações. O Pablo Maia contra o América Mineiro no Morumbi, que inicia também o jogo como zagueiro, e depois o Rogério muda o esquema, porque viu que não estava dando certo. Pela primeira vez, talvez a gente fosse apoiar que o Rogério fizesse uma improvisação. Primeira vez não, né? Porque no passado também a gente enfrentou o Inter e o Atlético Mineiro com problemas na nossa zaga. Se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro foi Luizão, Miranda e Rafinha. E contra o Inter, acho que foi Luizão, Beraldo e o Rafinha também, ou o Léo, não vou me lembrar, mas contra esses dois fora de casa, Atlético Mineiro e Internacional fora de casa, no Beira-Rio e no Mineirão, a gente precisou improvisar. E às vezes precisa mesmo improvisar. O Muricy às vezes improvisava, porque demandava, porque havia uma necessidade de improvisar. O que a gente não gosta é de ver, por exemplo, eu vou usar o Rafinha de exemplo, que foi o que mais aconteceu na temporada passada. Quando a gente vê o Rafinha jogando de zagueiro, e o Ferrarese no banco, e o Luizão no banco, e o próprio Beraldo no banco, que são 3 zagueiros de origem, e você vê o Rafinha na zaga, a gente vai ficar pé da vida. A gente vai reclamar. A gente vai... Por que a improvisação, sendo que tem 3 caras da posição ali? O Igor Vinícius e o Rafinha machucados. O Orejuela era sabido que ele não tinha condição alguma de jogar contra o Corinthians. Eu alertei isso no jogo contra a Portuguesa. Eu estava no Morumbi também contra a Portuguesa, não só contra o Corinthians. Eu já vi ali que se tem alguém decente pelo lado esquerdo da Portuguesa, ia nos causar problemas. Que no caso o Corinthians tinha alguém decente por ali, que é o Roger Guedes. Ah, o Roger Guedes é isso, aquilo, é superestimado, não é? Mas tem as suas qualidades. E obviamente se sobressaiu em cima do Orejuela. Qualquer jogador minimamente qualificado. Se a gente pega a Ferroviária, que tem aquele menino do Fluminense, alguma coisa Kennedy, acho que é John Kennedy o nome dele, se eu não estiver enganado. O menino que é do Fluminense, está emprestado para a Ferroviária. Se fosse o Orejuela, se ele cai ali pelo lado esquerdo em cima do Orejuela, esse menino ia deitar. Não precisa ir no Roger Guedes, não precisa ir no Gabigol, não precisa ir no Bruno Henrique, no Arrascaeta, no Everton Ribeiro, no Neymar, não precisa ir muito longe. Um rapaz que tem um pouquinho de qualidade, que é o John Kennedy da Ferroviária, já iria causar um salseiro em cima do Orejuela. Tudo bem que esse menino joga pro lado direito, mas tô falando que se ele invertesse aqui, né? Pela primeira vez a gente ia apoiar o Rogério Ceni, ia falar, pô, é melhor improvisar do que o Orejuela. Eu cansei de ver esse comentário ao longo da semana antes do clássico. Celção, vocês mesmos falaram aqui no pré-jogo. Celção, eu improvisaria fulano, eu improvisaria ciclano. Celção, não é melhor o Thales Costa, não é melhor, pô, o Beraldo que é canhoto por ali, o Caio Paulista que acabou de chegar do Rio.
Tanto que o Caio Paulista nem foi tão melhor assim, tecnicamente, que o Orejuela, mas pelo menos parou de dar susto. E o Rogério Ceni vai na coletiva e fala, é bom o pessoal dar uma segurada nos ânimos, ele melhorar a parte mental, porque vai ter que jogar. Eu colocaria, e eu falei isso na live pré-jogo, eu não vou analisar só porque aconteceu a desgraça. Eu falei, vocês podem ir na live pré-jogo. Eu improvisaria o Thales Costa. No ano passado, a gente teve problemas também pelo lado direito. O Rogério chegou a colocar o Marcos Guilherme, principalmente num jogo contra o Santos, e foi horrível também. O Marcos Guilherme não conseguia marcar o Soteldo, foi horroroso, mas estava improvisado. E a gente não tinha lateral aquele dia também. Ou o Igor Vinícius estava no banco, porque estava poupado, sei lá. Eu lembro que o Igor Vinícius entrou e tomou conta ali. Domingo estava liberado improvisar pelo lado direito. Se ele improvisar o Caio Paulista, que é lateral esquerdo, se ele ia inverter o Wellington e o Caio Paulista, não sei. Mas a gente ia perdoar não levar o Orejuela e levar o Galopo, por exemplo, que é nosso artilheiro no Paulistão. Ou levar o Neves para dar mais pegada no meio campo, porque o Pablo Maia até acertou um passe ou outro ofensivamente, até tentou alguma coisa ofensivamente, mas defensivamente estava ridículo. Cansei de falar desse jogo, vou falar aqui só da função do lado direito. Eu improvisaria o Thales Costa. Thales Costa jogou 10 minutos como lateral direito no final do ano passado, acho que foi até na troca com o próprio Marcos Guilherme, só não nesse jogo contra o Santos, e foi ok, foi decente, em poucos minutos fez mais do que o Marcos Guilherme tinha feito o jogo inteiro. Tô falando pra ele virar lateral direito do São Paulo? Não. Mas, cara, quando é pra improvisar, o Rogério não improvisa. E aí, quando não precisa, ele improvisa. Esse tipo de coisa irrita a gente. Além do Thales Costa, eu queria também que você aí comentasse nesse vídeo quem você colocaria do lado direito. Sem brincadeira, o Celção colocaria um Cone, colocaria a minha mãe, que não ia dar problema. Sem brincadeira, gente. Eu colocaria o Thales Costa por ali. Um rapaz que já demonstrou ter um bom passe. Se vocês pegarem o jogo ano passado contra o Corinthians, que a gente entrou com o time reserva esse que tinha Ferrarese, Bustos, Éder e o próprio Thales Costa, que foi um dos melhores daquele jogo. Elogiamos aqui o Thales Costa. Um rapaz que já está aí desde 2021 no time profissional, se eu não estiver enganado, e ainda não teve o seu tempo. O Rodrigo Nestor, a gente já viu o que ele é. Dificilmente ele vai evoluir disso para alguma coisa a mais. E não tem bola para ser titular absoluto. É um rapaz que tem uma outra qualidade? Tem. Mas não é para ser titular absoluto. Tem que começar a testar uma nova geração. Porque a geração Igor Gomes, Sara e Antony e o próprio Nestor já acabou. Ainda tem aí um Luan que a gente sabe que pode jogar, que tem qualidade. Mas acabou. Tá na hora de testar uma nova geração. Já tá o segundo ano agora do Pablo Maia. Cara, quem mais da geração do Pablo Maia tá nesse time? E eu digo de titular, tá? Porque o Pablo Maia e o Thales Costa têm praticamente a mesma idade, mas eu digo de titular. De tempo dentro do time titular. Quase ninguém. O Beraldo fez uma boa partida contra o Portuguesa, mas tá, e aí? Será que Cotia não revela um diacho de um lateral direito? Qual foi o último bom lateral que a gente revelou? E o Éder Militão é zagueiro, antes que alguém venha falar. Só isso que eu tenho pra dizer, rapaziada. É bem ruim começar a semana com essa derrota, mas queria agradecer vocês pelo engajamento, força que vocês me deram ao longo desse janeirão, que parece que teve 3 meses dentro de janeiro, a gente produziu coisa pra caramba, que foi bem legal, tá? Como eu falei no começo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta aí qual seria a sua solução pro lado direito. Eu improvisaria o Thales Costa pra ali momentaneamente, depois utilizaria o Thales Costa na função dele. Pô, Celso, isso não der certo, o Caio Paulista. E se o Caio Paulista não der certo, Celso? O Jandrei, bota o Jandrei do lado direito. É isso. Também, quem puder, se torne membro pra ajudar diretamente este canal, rapaziada. Tamo junto e como sempre, vamos São Paulo.